Olá, minha gente, mais de 1 hora da tarde. Eu estava aqui pensando sobre o que acontece na política brasileira e eu pensei em pedir ajuda de vocês. Ajuda de vocês que me acompanham no Facebook para entender o que está acontecendo no Brasil. Eu vou dizer a vocês, eu estou estupefato com algumas posturas, algumas medidas. Lá atrás, no Senado, eu denunciava que dividendos de capital só não eram tributados por 2 países do mundo, o Brasil e a Estônia. A Estônia, que praticamente não tem economia, era uma estupidez absoluta. Lucros de dividendos de capital, os milionários, os banqueiros não pagando nada e o povo tributado. Hoje eu vejo um movimento pesado, significativo, empolgando bases partidárias. Vamos tributar as grandes fortunas. Minha gente, me parece que isso não fecha com o comportamento geral das oposições, principalmente no Congresso Nacional. Quando a Dilma era presidenta, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a auditoria da dívida pública. Mas a Dilma era assessorada pelos Meirelles, Joaquim Levis, Nelson Barbosa, e ela vetou a auditoria. Então, no Brasil nós não sabemos com clareza se essa dívida existe, se ela não foi corrigida de maneiras exorbitantes ao longo do tempo. Era uma dívida externa até, mas quando quebrou em 2007, 2008 o mundo, ela veio para dentro do país, que aqui pagávamos juros mais altos. Os juros do Brasil, da dívida, são estabelecidos pelo Banco Central, que está na mão dos banqueiros. Foi assim nos últimos 20 anos, 30 anos. Mesmo no governo do PT, os banqueiros é que mandavam, elegiam os diretores do Banco Central e fixavam a dívida. Então hoje eu vejo, de novo, essa proposta que resolve tudo, da tributação das grandes fortunas, dos dividendos de lucro de capital, mas vejo também o líder do PT, o Rogério Correia, apresentar um projeto que foi aprovado no Senado de que as instituições financeiras, bancos e financeiras, poderiam aplicar no fim do dia o seu saldo de caixa, um toque num computador, numa conta voluntária remunerada no Banco Central. Remunerada como? Por quanto? Será remunerada por um pacto entre os banqueiros que mandam no Banco Central e as instituições financeiras dos bancos e os rentistas. Então é um absurdo. Simplesmente dando velocidade. Por que esse processo é condenável? Uma instituição financeira e um banco, quando chega no fim do dia e não consegue empregar o dinheiro que tem em caixa, tem que refletir. Não conseguimos empregar o dinheiro porque o juro está muito alto. Então amanhã temos que baixar o juro. Não, com essa facilidade tecnológica, eles simplesmente não vão baixar o juro, deixar o juro nos níveis que está no Brasil hoje, cheque especial com 350, 400, cartão de crédito no mesmo nível, os juros das pessoas físicas, das pequenas empresas, está no mundo da lua. Então eles aplicam no Banco Central, mantêm o juro alto no mercado, matando todo mundo, matando a indústria, as pequenas empresas, matando a indústria brasileira e ao mesmo tempo mantém a sua rentabilidade com um toque no computador num depósito voluntário no Banco Central com juro estabelecido por eles e com o Banco Central, ou seja, por eles mesmos. Minha gente, então vocês veem que essa história de taxar grandes fortunas, mas manter essa hegemonia do setor bancário, esse liberalismo econômico, é uma estupidez. É produto de ignorância córnea ou má fé cínica. E a gente está vendo isso todo dia. Eu vejo agora a Ford deixando o Brasil e indo para a Argentina. A Argentina, que eles diziam que estava falida porque um comunista, um tal de Fernandes, ganhou a eleição. Minha gente, a coisa não é bem assim. Eu vou lá para trás. Eu tenho memória. Eu tenho quase 80 anos. Eu lembro, e vocês devem lembrar, do protocolo de Ouro Preto, que abriu o mercado brasileiro para importação de autopeças. 250 mil trabalhadores demitidos da noite para o dia.
e o fim da indústria de autopeças brasileiras. Não, era para estabelecer a competitividade. Vocês viram que não existe competitividade. Esse projeto do início do governo do Lula, de isenção das grandes indústrias automobilísticas, foi também uma bobagem. Uma estupidez, me perdoem o termo, uma estupidez. Uma empresa estrangeira não investe um puto dólar no Brasil se não puder retirar $1,50. Eles estão indo para a Argentina, eles estão fechando fábricas. A China tem indústria automobilística hoje. E nos anos 80 ela estava muito atrás do Brasil em tudo, né? A China e os tigres asiáticos. Nós produzíamos industrialmente muito mais do que eles, nos passaram uma perna. Mas a China entrou pesado na indústria automobilística. Ela tem 58 indústrias nacionais chinesas e tem 18 estrangeiras, com forte aporte do capital chinês, não com incentivos, prêmios e vantagens. E está dominando o mercado do mundo. Nós estamos num caminho equivocado com o Guedes, com o liberalismo econômico. Mas eu quero insistir, isso não começou agora. Meirelles, Joaquim Devy, Nelson Barbosa, aquele outro ministro da época do começo do Lula também, com os campeões nacionais. A Ford deve hoje para o BNDES 360 milhões de reais. O empréstimo inicial deve ter sido muito maior, ela pagou alguma coisa. E está indo lá para a Argentina. A Mercedes já fechou no Brasil. A Audi anuncia que não vai mais produzir automóveis em Santa Catarina, se não me engano. Chequem essa informação. Nós estamos a caminho da desindustrialização completa. Vamos virar uma plantation, como aquelas plantações enormes da Inglaterra na África. O dia que eles saíram não sobrou nada, miséria, não ficou conhecimento, não ficou tecnologia, não ficou nada. Brasil, país associado aos Estados Unidos como um Porto Rico. Trabalhador semi-escravizado. E agora a autorização na qual o governo insiste desde a época do Temer para que empresas estrangeiras comprem imensas áreas de terra para mineração ou para agricultura. Nós estamos perdendo o domínio da nossa própria terra e daqui a pouco vão propor o fim da nossa moeda também. Já propõem depósito em dólar no Brasil, já vi isso aí na boca do pessoal do Banco Central. Minha gente, é a hora da resistência, pelo amor de Deus. Mas como é que vocês me explicam que os parlamentares que estão propondo a taxação das grandes fortunas, ao mesmo tempo propõem uma conta vinculada, remunerada das instituições financeiras no Banco Central, garantindo dessa forma um nível absurdo de juros internos no Brasil? Que treta estão pretendendo pregar a opinião do Brasil? É claro que eu não vou mudar a minha opinião que tomei a respeito do impeachment da Dilma e tudo isso. Eu sabia o que era a ponte para um futuro, materializada pelo Marcos Lisboa. Eu fiquei apavorado quando o Haddad mudou o projeto de governo do PT e se pronunciou pela independência do Banco Central. Me apavorou isso. Mas veja, não coloco o Haddad no nível desses canalhas, porque ele não é canalha, ele não é ladrão. É uma cabeça liberal formada na USP, na escola do tal do INSPER, do Marcos Lisboa. Tem coisas boas, tem erros. E eu tenho criticado os erros desde o começo. Eu vi outro dia o horror do Brasil inteiro contra o desvio do Fundeb para igrejas e instituições privadas. Minha gente, mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o financiamento do governo federal a universidades privadas onde matriculavam o ProUni, matriculavam os alunos. Quando o ProUni era feito por uma universidade consolidada, privada ou confessional de qualidade, era bom, mas provocou a realização, a construção, a organização de fábricas de diploma frio no Brasil. Critiquei isso naquela época. Eu lembro que o grito único, solitário, foi meu, do Carlos Lessa, grande economista e patriota brasileiro, lamentavelmente já falecido. Está me batendo o telefone aqui. Vamos ver quem é. Eu
não vou atender porque estou no ar, mas é o Wellington Calazans, da Suíça, que está me ligando. Eu faço um live amanhã no Disparada com ele às 9 horas da manhã. Minha gente, é isso. Nós precisamos entender que temos exemplos de saída da recessão. É claro que as relações de trabalho estão mudando, com a informatização e tudo mais, mas na Alemanha eles estão diminuindo a carga horária do setor de informática nos bancos, no Japão também. Os Estados Unidos baixou a carga horária dos trabalhadores por lei e aumentou o salário para haver mais gente no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Mas o que propõe o consenso de Washington e os liberaloides são as políticas complementares. E eu não digo que sou contra políticas complementares, porque no desespero alguma coisa tem que resolver, mas elas não mexem no eixo, na raiz do problema brasileiro e nessa tentativa de subordinação do Brasil aos interesses geopolíticos do liberalismo, do consenso de Washington e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Minha gente, eu acho que a saída é o impeachment do Bolsonaro. Impeachment do Bolsonaro, o afastamento dessa política do Guedes, mas sem esquecer que isto não começou agora. O Meirelles, Joaquim Levy, Nelson Barbosa era a mesma coisa, era a mesma visão. Os projetos que viabilizaram a guerra do Moro foram gerados no seio de um governo que os apoiou. É claro que nós tínhamos que brigar contra o impeachment da Dilma, mas aquela política de grandes empresas brasileiras, isenção absoluta para as multinacionais, quanta tolice, minha gente. Dinheiro, poupança se realiza dentro do país, eu insisto. A China tem 58 fábricas de automóvel chinesas, peças de automóveis, 18 estrangeiras. E as estrangeiras estão na composição do capital na mão dos chineses. E nós estamos entregando tudo, estamos liquidando o Brasil. É absolutamente necessário que se faça um projeto de retomada do desenvolvimento transitório, restabelecimento da democracia, valorização do trabalho, retomada da visão soberana do Brasil, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial e geração de emprego e respeito ao trabalho. Querem uma bandeira para seguir nessa proposta? Sigam o Papa Francisco. O mundo tem que pensar não na economia, nessa loucura do liberalismo econômico, nessa selvageria, mas os projetos têm que ser feitos com fraternidade. A finalidade da economia é viabilizar a vida e a felicidade do povo. A escravização que está se organizando no Brasil não nos levará a lugar algum. Minha gente, impeachment. Se manifestem, mexam nesse Congresso. O Congresso é fraco, é desinformado, foi produto da desmoralização da política. E a desmoralização da política foi produto da corrupção generalizada que existia no Brasil. Não sou eu que vou negar isso. Combatia antes, combato agora. Mas nós precisamos afastar do governo esta loucura que é o projeto do Guedes e a doidice absoluta do Bolsonaro. Ah, mas os generais. Minha gente, eu vi um blog do Tasso Genro que ele foi genial. Diz: como é que se pode acreditar no Brasil quando um general importante do governo diz que ele acredita que a Terra pode ser plana? Para dar reforço e suporte à boçalidade e ao fanatismo do bolsonarismo, o fanatismo religioso, o fundamentalismo estúpido, nós precisamos colocar o Brasil em ordem. Impeachment do Bolsonaro e um projeto claro e nacional de recuperação da democracia, da soberania, da valorização do trabalho e do desenvolvimento econômico. Em 1980, o Brasil industrialmente produzia mais do que os tigres asiáticos. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós estamos no rabo do desenvolvimento industrial do mundo, nós estamos ferrados. Socorro, Brasil! Impeachment já! Mudança radical dessas políticas e acabar com esta farsa de propor conta vinculada no Banco Central e no dia seguinte dizer que querem tributar os grandes capitais. Isso não fecha, não é razoável, é produto de ignorância córnea ou uma fé cínica. A luta, brasileiros de verdade. Valeu, obrigado pela atenção.